Já esqueceu, né? Esqueceu tudo. Lembra aquela aula que você foi, aí você anotou um monte de vocabulário, esqueceu tudo. E aí, tia, como é que faz para memorizar? Espera aí que eu vou te ajudar. Bom, gente, hoje o tema é memorização, não só de palavras, mas expressões, coisas que você vai precisar, né? Porque precisa realmente, precisa, entendeu? Tem que precisar, porque a pessoa só fala precisa, entendeu? É isso. Faltou vocabulário, eu marquei precisa. Bom, uma pergunta muito frequente dos alunos é: tia, e aí, como é que faz para memorizar esse monte de vocabulário, esse monte de expressão nova? Eu tenho a impressão que eu vou na aula, anoto tudo, presto atenção, mas depois eu não consigo usar, parece que essas palavras não estão à minha disposição. E na verdade é justamente isso que a gente vai falar. Primeiro de tudo, existem dois jeitos, né? Existe decorar, que é aquela coisa que a gente fazia na escola, de ficar repetindo várias vezes a mesma coisa até decorar e depois no dia seguinte já esquecia tudo de novo. Falando sério? Ih, rapaz. E tem o memorizar, que é realmente armazenar e deixar isso disponível para você. Então assim, eu vou ensinar para vocês algumas técnicas que eu uso para memorizar as palavras. Eu sei que vocês vão achar que eu tenho alguns problemas mentais depois disso. Yes! Definitely! Mas eu vou revelar meus segredos para vocês, porque afinal de contas eu tô aqui para ensinar e vou contar para vocês um pouquinho do que a gente faz para memorizar. Então, não adianta nada você ir numa aula de inglês, anotar um monte de coisa e depois não usar esse vocabulário. A gente já falou disso num vídeo anterior, que para você lembrar das coisas você tem que usar. Então o ideal é realmente você pegar essas palavras e essas expressões novas e começar a incorporar no seu vocabulário. Por exemplo, quando eu estou dando aula para os meus alunos de Proficiency, eu exijo que eles usem certos vocabulários que são mais elegantes e mais sofisticados. Então, por exemplo, eu não deixo mais que eles falem a palavra to no final das frases para falar também. Então eles falam, I like coffee too. Então troca o to por um as well. Então todas as vezes que eles estão falando to, que eles querem falar to, eu peço para eles substituírem pelo as well. Por quê? O que vai acontecer? Todas as vezes eles vão automaticamente se autocorrigindo e vão incorporar esse novo vocabulário no dia a dia deles. E depois chega um tempo que eles nem precisam mais pensar nisso conscientemente. Então isso é uma opção. Aprender o novo, começa a usar, começa a inventar a frase para poder incorporar aquela palavra no seu vocabulário. Isso é uma técnica. Uma outra coisa que vocês precisam saber é que para você memorizar bem as coisas, você pode usar a sua imaginação. A sua imaginação é extremamente poderosa para fazer o quê? Associações. Então teve até uma pessoa que me perguntou recentemente, como é que a gente faz para não associar as palavras com o português? O problema não é a associação, tá? O problema é a tradução. A associação, para memorizar, ela vai te ajudar, inclusive. Então você pode fazer uma mistura. Eu às vezes faço uma mistureba de idioma, eu ponho uma palavra em italiano com outra palavra em francês, vou misturando uma com a outra e aí a gente faz uma bagunça, mas é isso que deixa a memória forte e faz você lembrar realmente das palavras depois. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos imaginar que eu precisaria, quando eu precisei saber a palavra toddler. Toddler é uma palavra que nem tem em português, porque a gente tem assim um gap entre bebê, né? Aí depois vem o toddler e depois vem a criança. Em português a gente só tem bebê e criança, não tem esse toddler. Então são crianças de 3 a 5 anos. Como é que eu fiz para associar? Então eu uso a minha imaginação para criar uma imagem, então eu imagino um monte de criancinhas de 3 a 5 anos e para lembrar do som da palavra toddler, eu imagino que eles estão tomando Todd. Então todo mundo tomando todinho com 3 a 5 anos. Pronto, fixei, nunca mais esqueci a palavra. Então vamos imaginar uma outra palavra já para ajudar você aí com a sua imaginação. Por exemplo, eu tive que aprender a palavra migraine, que significa enxaqueca. Então, primeiro de tudo, eu crio a imagem na minha cabeça. Uma pessoa, só uma cabeça assim, com dor de cabeça. Migraine. E migraine, pra mim, isso é uma coisa bem pessoal, tá? Pra mim, parece com a palavra migração em português, migração de passarinho. Então, eu imagino uma cabeça com um galo aqui e vários passarinhos voando em volta da cabeça. Gente, vocês estão achando que eu sou louca, né? Mas depois lembra da palavra ajuda, é verdade. Então, migraine parece com migração. Migraine é dor de cabeça.
Ok? Então é assim que eu faço as associações para lembrar. Isso tudo vai ajudar muito, muito, muito. Fora isso, gente, a memorização ela trabalha muito, né, a sua memória com a organização. Não é que se você não organizar, você não vai lembrar, você lembra. Mas se você tiver uma memória organizada, vai te ajudar muito mais. Então você pode fazer uma coisa que se chama mind mapping. Mind mapping nada mais é do que você pegar cores, agora tá na moda, né, comprar aqueles livros coloridos, pegar cores e desenhar um mapinha das palavras que você quer aprender. Então, por exemplo, eu vou aprender os verbos. Então você coloca aqui no meio, no centro, uma nuvem, por exemplo, escrito verbos, e aí você pega os verbos que você vai memorizar e vai colocando flechinhas, desenhinhos, corzinhas. Então tudo isso vai ficar uma imagem meio que fotográfica para você. Então você vai olhando. Só que, gente, quando você está fazendo anotação, fazer a anotação não basta se você estiver fazendo só por fazer. Faça a anotação das palavras, das expressões, mas sempre criando essas imagens aí na sua cabeça. O mais maluca que você fizer, mais fácil vai ser para você lembrar. Lembra do toddler? Do todinho? Lembra da migração? Dos passarinhos? É isso aí, é assim que vocês vão fazer para associar. Ok? Eu espero ter ajudado vocês e semana que vem a gente volta com mais um vídeo aqui. Essas aqui são as minhas redes sociais. Agora eu tenho um blog novinho, cheio de novidades para vocês e de 2 a 3 vezes por semana vou postar para vocês. Tem um grupo novo lá no Facebook para a gente interagir, para você tirar suas dúvidas. Então, gostou desse vídeo? Dá um like, compartilha com seus amigos. Não se inscreveu? Tá esperando o quê? Se inscreve aqui. Um beijo, até semana que vem.